E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que, olha, governa absolutamente tudo o que a gente vê e o que a gente não vê. Da coisinha mais simples como a maçã caindo até a dança dos planetas no céu. Vamos entender a linguagem que move o universo. As forças. Já parou pra pensar o que tá rolando de verdade quando você chuta uma bola, empurra um sofá, ou até quando um skatista faz uma curva? Pois é, por trás de toda mudança no movimento de qualquer coisa, existe uma causa, um agente invisível que a física estuda há séculos. E para a gente entender esse mistério, nosso mapa do tesouro vai ser este aqui. A gente começa definindo o que é força, depois desmonta ela para ver como funciona, entende as leis que a governam, conhece os vários tipos que existem e, no final, a gente vê como isso tudo se aplica no nosso dia a dia. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, né? Construindo a base de tudo. O que exatamente os físicos querem dizer com essa palavra tão comum, a força? A definição, assim de livro, é bem direta. Força é o que tira um objeto da inércia, o que faz ele se mover, parar, mudar de direção, ou até o que deforma ele, tipo quando a gente amassa uma latinha de refrigerante. Se alguma coisa acelerou, freou ou fez uma curva, pode apostar, tem uma força agindo ali. E essa ideia que, pra gente hoje, parece até meio óbvia, foi organizada e traduzida para a linguagem da matemática por ninguém menos que Isaac Newton. A obra dele, chamada Principia, lá de 1687, basicamente criou as fundações de tudo que a gente conhece hoje como mecânica clássica. Só que para física, não adianta só falar, eu fiz muita força. Não. Uma força tem, digamos, uma identidade completa. E é essa identidade que a gente vai analisar agora. E aqui está o pulo do gato. Força não é só um número, sabe? Não é só um valor. Ela é o que a gente chama de grandeza vetorial. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para descrever uma força de verdade, a gente precisa de mais informação. E essas informações são três. Primeiro, o módulo, que é basicamente o quão forte ela é, a intensidade. Segundo, a direção, que é a linha em que ela atua, se é na horizontal, na vertical ou inclinada. E terceiro, o sentido, que diz para que lado dessa linha a força está apontando. Porque, empurrar um armário para a direita é bem diferente de empurrar para a esquerda. Agora, para todo mundo no mundo inteiro se entender, os cientistas criaram um padrão. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton, em homenagem ao próprio Isaac Newton, e o símbolo é um N maiúsculo. E o aparelho que a gente usa para medir a intensidade dessa força se chama dinamômetro. E essa imagem mostra perfeitamente como ele funciona. Um dinamômetro, no fundo, é uma mola com uma escala graduada do lado. A força que você aplica estica essa mola. E o tanto que ela estica mostra pra gente, naquela escala, qual a intensidade da força. É uma ideia simples e, ao mesmo tempo, genial. Ok, então a gente já sabe o que é uma força e quais são as partes dela. Agora, bora entender as regras do jogo, as três leis fundamentais que governam todas as interações do nosso universo. Esse aqui é o trio que revolucionou a física. A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a famosa lei da ação e reação. Vamos ver cada uma com calma. A primeira lei, a da inércia, fala sobre a teimosia dos objetos. Ela diz que as coisas gostam de continuar fazendo o que já estão fazendo. Se o objeto está parado, a tendência dele é ficar parado. Se ele está se movendo, a tendência é continuar se movendo em linha reta e com velocidade constante, a não ser que uma força de fora venha e mude a situação. É por isso que quando um ônibus freia de repente, nosso corpo é jogado para frente. É ele querendo continuar o movimento que estava antes. A segunda lei é a daquela fórmula super famosa. Força é igual a massa vezes aceleração, ou F é igual a m vezes a. Ela basicamente coloca a primeira lei em números. Ela diz que para mudar o estado de um corpo, ou seja, para acelerá-lo, você precisa aplicar uma força. E faz todo sentido. Quanto maior a massa do objeto, mais força você precisa para causar a mesma aceleração. É muito mais fácil empurrar uma bicicleta do que um caminhão, certo? É a segunda lei que explica isso. E por último, a terceira lei, ação e reação. Essa diz que as forças nunca aparecem sozinhas, elas sempre vêm em pares. Quando você empurra uma parede, a parede te empurra de volta com a mesmíssima força. É assim que a gente consegue andar. A gente empurra o chão para trás com o pé e o chão empurra a gente para frente. E aqui vem o detalhe mais importante. O par ação e reação sempre atua em corpos diferentes, por isso que elas não se anulam. Agora que a gente já conhece as regras, vamos dar uma olhada no cardápio de forças que a gente encontra por aí, porque afinal nem toda interação acontece do mesmo jeito. A gente pode fazer uma grande divisão aqui, forças de contato e forças de campo. As de contato, o nome já entrega, precisam de um toque físico para acontecer.
Pensa no atrito entre a sola do seu sapato e o chão ou quando você puxa uma corda. Já as forças de campo são mais mágicas, elas agem à distância, sem precisar de toque. A força da gravidade, que segura a gente no planeta, ou a força de um ímã atraindo um metal, são exemplos perfeitos. E agora se prepara para uma curiosidade que pode bugar a sua mente. Sabe o contato, o toque físico? Em nível atômico, ele não existe de verdade. Quando você toca em algo, os átomos da sua mão não encostam de fato nos átomos do objeto. O que a gente sente como toque é a força de repulsão eletromagnética entre as nuvens de elétrons. É louco pensar nisso, né? No fundo, toda a força que a gente chama de contato é, na verdade, uma força de campo agindo numa distância minúscula. E aqui a gente tem um menu com as forças mais comuns do nosso dia a dia. A força peso, que é a atração da Terra puxando tudo para baixo. A força normal, que é a força de apoio que uma superfície faz, impedindo que os objetos a atravessem. O atrito, que sempre se opõe ao movimento. A tração, que é a força transmitida por fios e cordas. E a força elástica, que aparece em molas e elásticos, obedecendo à lei de Hooke. Para a gente ir fechando, vamos juntar tudo isso e aplicar o que a gente aprendeu para esclarecer de uma vez por todas uma das confusões mais comuns quando se estuda física. Olha só, isso aqui é muito, mas muito importante. Massa e peso não são a mesma coisa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. A gente mede em quilogramas. Sua massa é a mesma aqui, na Lua, em Júpiter, não muda. Agora, peso é uma força. É a força com que a gravidade puxa essa massa para baixo e a gente mede em newtons. Seu peso na Lua é bem menor que na Terra, porque a gravidade lá é menor. Mas a sua massa, essa continua igualzinha. Então, o grande resumo da ópera é este. Tudo à nossa volta é um grande e constante jogo de equilíbrio de vetores. A gente viu que força é o que causa mudança de movimento. Vimos que ela é um vetor que precisa de intensidade, direção e sentido. A gente relembrou as 3 leis de Newton, que são o manual de instruções do movimento, a inércia, o F igual a m vezes a e a ação e reação. E por fim, a gente organizou as forças em diferentes tipos e desfez a confusão entre massa e peso. No fim das contas, a gente vive em um balé invisível de forças que comanda como o universo funciona. E agora, eu quero deixar uma provocação. Da próxima vez que você olhar para uma ponte estaiada, um avião decolando, ou até para você mesmo se equilibrando numa bicicleta, tente enxergar as forças invisíveis que estão ali, em ação. Como esse conhecimento todo muda o jeito que a gente vê o mundo ao nosso redor? A física nos dá as ferramentas. A curiosidade de usá-las é o que nos move.